Então, bom dia a todos, graça e paz. Em nome santo de Jesus, iniciamos hoje mais uma leitura do livro da série Beneficência Social. Hoje vamos falar do capítulo 8, que tem esse tema do livro amei. É uma leitura maravilhosa, uma história que eu gosto muito, que fala de Dorcas, seu ministério e influência. E quem está conosco para falar sobre Dorcas é a Kelly Costa da Nobre. Obrigada, Kelly. A palavra é Bom sua, fique com dia, Deus. amém. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Que possamos orar ao Senhor, que ouça as nossas orações e que a mensagem dessa manhã possa trazer para nós um novo sentido do serviço cristão. Quem era Dorcas? Nós vemos no livro de Atos, capítulo 9, verso 13, essa história maravilhosa. E esse capítulo 8 desse livro, eu gostaria de pedir aos irmãos que lessem depois, né? Lessem depois, é o livro Beneficência Social. É um capítulo muito interessante, é um capítulo breve também, e dá para nós, assim, uma ideia, né, do que seria o serviço em favor do próximo. Então, vamos aprender um pouquinho mais com a ajuda do Espírito Santo. O legado que Dorcas deixou, através da sua vida, foi um legado de generosidade, de compaixão, de cuidado e de amor ao próximo. Humildade também, né? Podemos colocar assim. Então, nós vemos aqui que Dorcas, ela morava na cidade de Jope. Era uma mulher que fazia parte da Igreja de Deus. E ela era muito importante. Ela era uma peça fundamental para a igreja que era recém-formada, né? E a igreja tinha alguns novos cristãos e ela fazia um trabalho maravilhoso. Um trabalho de caridade, um trabalho de cuidado com o próximo, né? As suas mãos trabalhavam incessantemente. Ela tinha simpatia pelas almas que estavam sofrendo, que estavam passando necessidade. Diz que as suas mãos costuravam roupa, atendiam ao órfão, à viúva. Todos aqueles que passavam por dificuldades eram conhecidos de Dorcas, porque ela ia em busca dessas pessoas, né? Então, quando ela ficou doente, uma certa feita, e ela veio a óbito, a palavra de Deus nos diz que foram noticiar a Pedro a respeito disso. E o que aconteceu? Que a igreja sentiu muito a sua falta. E eles não ficaram sem fazer nada a respeito. Eles falaram, vamos conversar com Pedro. Pedro pode nos ajudar nesse momento de dificuldade. E foi isso que eles fizeram. Diz que quando Pedro chegou na casa, ele chegou no quarto, viu ela ali imóvel, né? E diz que viu tanta tristeza naquelas pessoas que estavam ali, né? Naquele velório. Muitas pessoas lamentando, chorando, noticiando também as benfeitorias que tinha recebido daquela mulher. E o que aconteceu foi que Pedro ficou comovido ali e viu quão útil era aquela mulher para a causa de Deus. Quantas bênçãos ela tinha, quantas pessoas tinham sido abençoadas pela sua vida, né? E aí Pedro, comovido, diz que ele pediu para que aquelas pessoas, né, em pranto, se retirassem do quarto. E aí ele orou ao Senhor, né, para que Deus restabelecesse a ela a vida, a saúde. E ele disse, Tabita, né, que traduzido significa Dorcas, levanta-te. Imediatamente, quando Pedro pronunciou aquela palavra, diz que ela acordou do sono da morte. Ao ouvir a voz de Pedro, ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou na cama. Então, ela era uma pessoa muito útil para a casa de Deus. E a igreja não se contentou em ficar sem os seus serviços. E aí, Deus achou por bem trazer a Dorcas da terra do inimigo. Foi o propósito do Senhor. Porque a sua habilidade e energia era de grande e extrema utilidade para a igreja. Então, a manifestação desse poder de Deus é ressuscitar essa mulher, fortaleceu a causa de Cristo, fortaleceu a fé dos irmãos. E houve conversões por intermédio daquela cura, né? Então, a pergunta que eu faço para nós hoje é:
como está sendo a minha vida diante da verdade que eu conheço, diante do tempo que estamos vivendo, né? A urgência do tempo que estamos vivendo, com a causa de Deus. Temos sido úteis ou a nossa vida tem sido um fardo para a causa de Deus? Porque existe um texto que fala que para muitas pessoas, quando saem da igreja, que a igreja passa melhor sem elas. Infelizmente. Isso é lamentável. Que Deus nos ajude, que nenhum de nós possa se encaixar nessa realidade infeliz desse texto. Da igreja passar melhor sem nós. Né? Mas que possamos, assim como Dorcas, refletir, será que a minha vida tem sido uma vida de utilidade para abençoar a igreja de Deus? Uma vida que possa trazer necessidade à minha presença, à causa do evangelho, que a igreja possa sentir necessidade da minha vida, da minha utilidade. Então, essa é a pergunta que eu deixo, né, como reflexão para cada um de nós. Né, que nós possamos refletir a respeito dessa pergunta, porque isso é de grande importância e significado para nós, enquanto servos de Deus. E a vida de Dorcas mostrava o que é uma verdadeira discípula de Jesus, né? Para nós, mulheres, é uma inspiração e para os homens também. Então, a vida dela foi caracterizada por caridade, por bondade, por serviço ao próximo. Diz que ela fazia túnicas para as pessoas. E ela representava também, para a Igreja de Deus, uma grande força. Então, a igreja, como estava recém-estabelecida, precisava muito do serviço dela, né? Então, Jesus achou por bem, né, abençoar a igreja com aquela vida. Então, a nossa missão, nós, enquanto cristãos, né, servos de Deus, é fazer esse trabalho. Nós temos muitos trabalhos que podem ser desenvolvidos à semelhança do trabalho que Dorcas realizava. Por exemplo, os trabalhos nos lares. Nós temos um projeto de amigos de oração, inclusive eu estou aqui nesse momento com a revistinha, os irmãos podem ver aqui, ó. Esse projeto é um projeto maravilhoso. As pessoas que fazem parte, como departamental de oração de vossas igrejas, podem apresentar para vós esse projeto. Mas o resumo desse projeto está aqui, inclusive no capítulo 8, né, que nós lemos. Eu gostaria de pedir mais uma vez, irmãos, que façam a leitura desse capítulo. Diz que a nossa missão é fazer o trabalho evangelístico nos lares. Orar com as pessoas, abrir a Bíblia, cantar louvores e começar pelos nossos vizinhos, familiares, né? Apresentar a eles a verdade em amor, simpatia, de casa em casa. Esse é o plano que Deus deu aos seus discípulos e enviou eles em sua primeira viagem missionária. Né, de casa em casa, de dois em dois, e muitas almas serão alcançadas mediante os louvores, a pregação simples, sem muita eloquência, né, porque Deus usa aqueles que se dispõem, não precisa ser pessoas altamente instruídas. Às vezes as pessoas podem pensar, mas eu não falo muito bem, a minha linguagem é simples. Deus usa quem se dispõe. Então, a simples apresentação da verdade com palavras, né, simples do dia a dia e abrir a verdade bíblica às pessoas podem fazer a diferença, né? Deus enviará seus anjos, os obreiros divinos, para converter e trazer convicção aos corações. Então, nós devemos agora nos colocar diante da promessa de Deus, porque o Senhor já nos prometeu. Eis que estarei com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. E diante dessa promessa, nós devemos trabalhar com fé e esperança e energia. Coragem, né? Então, o apelo que eu faço a cada um de nós é que nós possamos ir para o serviço, cada um de acordo com o dom que Deus nos deu, qualquer oportunidade que o Senhor colocar diante de nós, não devemos desperdiçar. Essa semana mesmo faz 8 dias, sexta-feira agora, passada, nós estávamos visitando uma jovem e ela está com lúpus. Inclusive, eu gostaria de reforçar as orações por ela. O nome dela é Maria Luísa. E nós visitamos ela na casa dela. Eu soube que ela estava doente. Nós começamos uma campanha, né, com alguns irmãos e alguns grupos de oração por ela. Ela tem apenas 21 anos e hoje ela está entubada. De hoje eu não tenho notícia dela.
mas ela passou bastante tempo no hospital. E eu senti um desejo ardente de visitá-la. O tempo que ela passou no hospital, nós estávamos em oração, e na sexta-feira agora, passada, eu senti um desejo, assim, uma inquietação do Espírito Santo. Falei, não, hoje eu tenho que ir lá. E eu já tinha conversado com a mãe dela no dia anterior, de visitá-la, e a gente concordou que seria melhor esperar, porque já tinha, o quê? Uns 10 dias que ela já estava em casa, e eu decidi ir visitá-la. E eu não consegui ficar em paz enquanto eu não fui lá ver. Fizemos algumas visitas, né? Assim que o pôr do sol concluímos, o pôr do sol, saímos para fazer visitas. E fizemos 4 visitas até o horário de 8 horas. Visitas breves, pessoas enfermas, né? Não precisa muitas palavras. Oramos, louvamos, lemos um verso bíblico. E aí, o que acontece? Ela estava muito feliz, muito comunicativa, feliz por estar em casa, fazendo muitos planos. E quando foi ontem pela manhã, eu soube que ela estava entubada novamente. Aí eu entendi, né, a inquietação que o Senhor colocou em meu coração de visitar essa jovem. E algumas outras oportunidades, quando eu morava em Tenhaçu, hoje eu moro na cidade de Brumado, na Bahia, eu tive o privilégio de ir a algumas casas, de pregar o evangelho, fazer curso bíblico, estudos bíblicos, e para a honra e glória do Senhor, né? Eu tive o privilégio de ver almas descendo ao batismo, convertendo ao Senhor, por intermédio do trabalho, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem converte, é quem convence o coração, mas nós somos os trabalhadores da vinha. Então, nós fazemos o trabalho, mas do Senhor é a obra. Nós não convertemos ninguém, nós não convencemos ninguém, mas o Senhor convence, o Senhor converte. Mas ninguém vai ouvir se não tiver quem pregue. Então, o meu apelo hoje para nós, para mim principalmente, para cada um de nós nessa manhã, é que nós possamos nos dispor para fazer o trabalho, porque o Senhor da obra fará com que o trabalho seja bem sucedido, porque é a obra dele e ele fará prosperar segundo a sua boa vontade. E é um privilégio, irmãos, ver almas que foram salvas, que se converteram, que estão buscando ao Senhor, por intermédio do mínimo esforço nosso, porque muitas vezes o trabalho que nós fazemos é uma coisa tão simples, né? É orar com alguém, quem sabe levar uma cesta básica, quem sabe cantar um hino para uma pessoa que está no leito de enfermidade e pedir ao Senhor que cure a alma, e às vezes um apelo para a pessoa aceitar Jesus, porque você já experimentou conhecer o amor de Jesus na sua vida? Entregue sua alma a Cristo e Ele vai cuidar de você. Então, as simples palavras, mas que convictas pelo Espírito Santo de Deus, gerará convicção na mente da pessoa, para que ela possa se dispor a ser transformada por Jesus. E quando Jesus voltar, nós teremos o privilégio de ver essas almas, por quem trabalhamos e oramos. Então, esse é o meu apelo. Se vocês ainda não têm o conhecimento desse projeto, que é esse aqui, ó, Amigos de Oração, possam buscar os departamentais da igreja de oração de vocês e possam procurar como que deve ser feito esse trabalho. Procure um irmão, que o ideal é que sejam de 2 em 2, e vá fazer o trabalho de Deus. Fala, Senhor, o que eu posso fazer? Coloque em minha mente o que o Espírito Santo de Deus deseja que eu faça, porque cada um de nós, Deus tem uma missão. E assim como Dorcas, nós possamos ser úteis à causa do Evangelho, para que o Evangelho sinta a necessidade do nosso trabalho e que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que possamos apenas se dispor, porque é o Senhor que fará a obra em nome de Jesus. Amém. 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 Eu achei muito Amém. interessante esse capítulo, Amém. no segundo Amém. parágrafo, né, que diz assim: seus hábeis dedos eram mais ativos do que sua língua. Então, Dorcas, ela trabalhava mais e falava menos. E hoje a gente fala muito e não faz nada. Critica muito e não faz nada, né? Então, Dorcas era diferente. Ela falava menos e trabalhava bastante, né? Como aquele citou aí, ela vestia, né? Fazia roupas e doava, alimentava. E outra coisa também nesse capítulo que fala que Dorcas fora de grande utilidade à igreja
e Deus houve por bem trazê-la da terra do inimigo, a fim de que sua habilidade e energia pudesse ainda ser uma bênção a outro, e que também, por esta manifestação de seu poder, né, a causa de Cristo se fortalecesse. Então, como ela citou aí, né? Se eu morresse hoje, o que as pessoas iam achar de mim? Eu dizer assim, já foi tarde. Foi boa essa colocação da Kelly, né? Ou iam sentir, puxa vida, né? Irmão, como sentiram muito a morte de Dorcas, né? Sentiram muito a morte dela. Então, isso é uma reflexão muito séria, né? O que eu estou fazendo para a causa de Deus? Eu só estou criticando, só vejo... minhas palavras só é crítica, eu não faço nada. Porque, olha, uma coisa eu vou falar para vocês. A gente precisa orar e agir, né? Oração, orar e ação. Se eu só oro, lá no Eventos Finais diz, um dia eu vou parar de orar. Então eu preciso trabalhar. Preciso fazer alguma coisa para Deus. Assim eu não vou ficar na ociosidade e vou poder ajudar mais, né? Ajudar mais. Então, que Deus nos ajude nesse ministério maravilhoso que foi de Dorcas, né? E foi uma influência muito grande para toda a igreja. Tanto foi que Deus achou por bem trazer ela da morte. Ela morreu e Deus trouxe ela da morte, né? Então, que Deus nos ajude a sermos úteis para a sua honra e glória. Obrigada, Kelly.